É 19, 7h20. Isso daqui. Sim. Fala pessoal, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Amém. Hoje sou eu apresentando aqui. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, 11ª live. Deixa eu ver se onde estamos. Paramos em Gênesis 44, se eu não me engano. É isso, Gênesis 44. Então, a nossa última leitura nós lemos foi do 40, deixa eu ver. Foi do 41 ao 43 ou do 40? De as interpretações na expressão, acho que foi do 40 até o 43 que nós lemos. Nós lemos ali o versículo 41. Que foi o de Faraó. Não foi o 40, não? Não, 40 a gente fez na 9ª live, no sábado. Tá bom, então nós lemos ali o 41, onde José interpreta os sonhos de Faraó. Então José finalmente foi lembrado ali, né, pelo copeiro Mor, né, que José pediu, né, para que ele, quando saísse ali do cárcere, ele se lembrasse dele, mas o copeiro acabou esquecendo. Se não me engano, foi 3 anos depois. 2 anos. 2 anos? Foram 2 anos depois. Não, que na verdade não, foram 2 anos após o sonho de Faraó. Isso não quer dizer que foi 2 anos depois que o copeiro Mor lembrou dele, porque o copeiro Mor voltou para o palácio, ficou ali no palácio. E nesse meio tempo, a gente não sabe depois de quanto tempo que o copeiro Mor estava no palácio que Faraó teve o sonho. Tá escrito aqui, ó. 41, versículo 1. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. Então, mas eu não sei se esses 2 anos foi depois que o copeiro Mor voltou. Provavelmente deve ser, né? E aí ele teve o sonho e, na verdade, ninguém conseguia interpretar, né, esse sonho. Sim. Como eu estava dizendo, deixa eu fazer o resumo. Aí, eu quero contar, fazer um resumo. Aí, o José, foram lembrados de José porque ele conseguiu interpretar o sonho de copeiro Mor exatamente porque foram vários sábios lá tentar interpretar o sonho de Faraó. Nenhum dos sábios conseguiram, nenhum dos servos, adivinhadores lá do Faraó conseguiram. Então José foi, né, interpretar, e nisso o Faraó explicou seu sonho para ele sobre as vacas ali que apareciam e depois aparecia também espigas, e José interpretou perfeitamente o sonho de Faraó, né, falando que seriam 7 anos de prosperidade na terra, de fartura, e 7 anos de escassez. Então, devido à sua sabedoria, devido a José, acredito que a gente pode imaginar, né, que provavelmente o copeiro Mor deve ter falado a respeito de José, né, sobre o Faraó, e Faraó teve graças, né, ficou admirado com a sabedoria de José e o intitulou ele governador do Egito, né? Acima dele só estava o Faraó. E no 42
né, nós vimos que os irmãos de José descem ao Egito, porque a fome não foi, essa escassez e essa fome não foi só no Egito, mas percorreu por toda a terra e atingiu a terra de Canaã. Então nós vimos que seus irmãos descem ao Egito. Nós vimos ali que acaba que José reconhece seus irmãos, mas não é reconhecido. Ele acaba tendo seus irmãos ali como espia, né? E nisso eles falam que não são espias. José deixa um dos irmãos ali preso, né, encarcerado, acho que foi Simeão, deixa preso e pede para que os irmãos voltem para o Egito, porque no meio da conversa deles ali, o José perguntou sobre seus pais, quantos irmãos eram, e ele falou sobre Benjamim. Então José pediu para que trouxessem Benjamim, né? Então os irmãos voltam ao Egito, conversam com Israel, né? Jacó e Israel, voltam e conversam, falam, pai, se eles fazem uma proposta para realmente levar Benjamim, o Israel tem seu medo ali, né? Mas eles fazem algumas propostas e acabam conseguindo o levar. E no 43 nós começamos a ver que eles descem outra vez ao Egito e dessa vez levando Benjamim, né? O José os recebe, manda preparar um banquete. Eles ficam com receio, né? Pensando que José ia aprontar alguma coisa ou algum tipo de armadilha, alguma coisa assim, né? José, por sua vez, ao ver seu irmão, se retira, chora, né? Recolhe suas lágrimas e volta, e eles se assentam ali à mesa, né? Para comer o pão. E é dito, inclusive, no finalzinho aqui do 43, que durante o banquete José acrescentou a Benjamim uma porção que era 5 vezes maior do que a porção de todos os outros, né? Porque ele era seu irmão e o irmão de sua mesma mãe. E agora no versículo 44 aqui, que iremos dar início, né? Diz sobre o copo de José, diz sobre Judá, que intercede por Benjamim. E é isso. Iremos primeiro fazer a nossa oração, obviamente. Minha esposa querida e amada irá iniciar. Gente, ele tá me imitando, muito engraçado. Ao Pai seja com todos, amém, irmãos. Bom, para quem não nos conhece, meu nome é Graziele Vendramini. Abraão Vendramini. Estamos aí no 11º dia, como Abraão disse, né, da leitura da Bíblia. Ele pela primeira vez está fazendo um resuminho, né, no meu lugar. Eu tentei fazer mais rápido, só que não dá, não tem como. A gente tenta, mas não dá porque é muita coisa para resumir e é muito importante, são muitos fatos, né? Uma coisa que o Abraão falou, eu só queria atentar. Isso, antes de começar, e é interessante você resumir, porque uma das técnicas de memorização sobre leitura é você realmente conseguir resumir e explicar o que você leu, né? Isso, assim, acaba sendo muito moroso, digamos assim, pra gente, porque, por exemplo, normalmente a gente quer parar, normalmente as pessoas querem parar para ler e ficar lendo e vai lendo. Só que pra gente acaba sendo muito, muito vantajoso e acredito que, de repente, para vocês que acompanham a gente também, porque aqui a gente conversa, debate sobre, a gente fala, tira dúvida um com o outro, e quando a gente faz esse resumo, a gente recapitula, traz à memória o que a gente leu e a gente fixa mais ainda a palavra nos nossos corações. Olha, o Dr. Felipe mandou um bom dia.
Bom dia, doutor Felipe. Tudo bom? Paz. A paz. Bom, doutor Felipe, gente, para quem não sabe, ele é o doutor Benção. Nós chamamos ele de doutor Benção ou doutor Rocha? Benção, Benção, né? Tinha um doutor Rocha, não lembro quem foi que a gente chamou. Mas o doutor Felipe, ele estava na minha cirurgia, né? Passei por uma grande cirurgia no começo desse ano, dia 19 de janeiro de 2025. E o doutor Felipe faz parte, para mim, assim, e para muitas mulheres no Rio de Janeiro, ele faz parte da melhor equipe, né, multidisciplinar do Rio de Janeiro, especializado aí em cirurgias, né? E ele pegou uma baita cirurgia que foi a minha, dentre várias outras que eles estão já, né, ali no... Pegou uma bucha. Então, assim, ele faz parte da melhor equipe multidisciplinar. Então, mulheres, né, que desejam fazer aí uma parte de endometriose, né, ginecológica, nódulo no intestino, apêndice, miomas, mas que queiram preservar o útero. Sim, porque o doutor Felipe, ele é anestesista, né? Então, assim, faz parte da melhor equipe, que é do doutor Isaac Tortelotti. Tem a doutora Jamile também, que é ginecologista obstetra, e ela será aí a médica, né, que vai estar acompanhando todo o processo quando estiver aí grávida do Noah, para a glória de Deus. Doutor Felipe Matos. Doutor Felipe Matos, melhor. Ele faz parte da melhor equipe multidisciplinar do Rio de Janeiro, voltado para a cirurgia. Ele falou que quando o Noah nascer, ele quer estar lá. Já tá. Ó, nós chamamos, a gente chamou a Jamile para ser madrinha e o doutor Isaac para ser padrinho. Aí a gente já falou, olha, pode ficar tranquilo que, né, eu falo com o doutor Isaac, né? O doutor Isaac não é interesseiro, não, entendeu? Não é questão de interesse financeiro, não. É questão de gratidão mesmo, né? Porque dentre tantos médicos que eu passei, ele foi o único que disse que ia fazer de tudo para salvar a minha vida e preservar o meu útero. E eu sabia que não era o doutor Isaac, né, que iria me operar, e vocês, mas Deus estaria capacitando todos vocês, tanto na parte de anestesia, quanto também na parte... Já falei, anestesia da cesárea é minha. Aí, ó, vamos que vamos. E outra, gente, o doutor Felipe foi... não tem como não falar, onde eu chego eu sempre falo sobre isso. O doutor Felipe foi o que colocou louvor na hora da minha cirurgia. Quando eu adentrei, eu levei meu devocional, né? Eu sempre falo sobre isso. Eu levei meu devocional e a Bíblia, né, para um momento cirúrgico, na hora do quarto. E na hora da cirurgia, minha pastora Andréia, né, que é a pastora presidente aqui da igreja, ela estava comigo no WhatsApp. Ela, minha filha, vai louvando. E eu fui louvando, né? E quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu achava que era um radinho, e não era o celular do doutor Felipe. Falei, gente, levou um radinho, alguma coisa. 2025, alguém com radinho. E aí, quando eu entro no centro cirúrgico, tava tocando Bondade de Deus, e esse hino assim me marcou, né? E eu adormeci louvando a Deus para honra e glória do nome do Senhor. E foi tão importante esse momento do louvor, né? Deus usou tremendamente o Dr. Felipe, né? Foi muito usado por Deus, porque eu simplesmente estava em paz. As pessoas falando para mim assim, antes do momento da cirurgia, né? Antes de eu ir para o hospital, falava assim, Graça, nossa, eu estava tranquilo, mas na hora, quando chegou ali, meu Deus, eu fiquei nervosa, a minha pressão subiu, eu falei, eu estou em paz eu fui, em paz eu permaneci. Só dá um spoiler, Filipenses 4:7, nunca mais esqueço. Né? Foi tremendo mesmo. E o doutor Felipe com certeza vai ser o anestesista da cesárea aí do Noah. Já profetizaram também Radassa. Então vai ser Noah e Radassa? Será que vão ser dois? Será que vão ser gêmeos? Igual a tua irmã, dois jovens, Geraldo Julius. Então assim, eu não sei se vai ser na sequência, mas Deus já tem preparado todo o ambiente, tudo que tem que ser feito, né? Estou ainda no processo de recuperação, mas muito em breve aí vai ter notícias para a glória de Deus. Amém? E só relatando aqui algo que o Abraão estava falando sobre o capítulo 43 de Gênesis, a respeito, gente, deles serem espias, deles serem espias, os irmãos.
os irmãos de José, eles não eram espias. É que José, ele estrategicamente, ele acusou os seus irmãos de serem espias. Não falei isso. Que você falou, não, a sua intenção foi essa, mas acabou que na hora você não falou. Tá me corrigindo. Ele tá me corrigindo. Então, assim, eles estrategicamente, né, foram falados, né, o José disse que eles eram espias, porque José tinha reconhecido eles e eles não tinham reconhecido José. Até porque José, quando saiu da casa de seu pai, saiu não, né, gente? Expulsaram, né? Venderam. Os seus próprios irmãos venderam José como escravo, né? Para uma caravana ismaelita. E ali, chegando no Egito, foi comprado por Potifar e ficou ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar. Nós vimos isso nas lives anteriores. E o que acontece é que passou, né? José era um moço quando foi vendido, e ali José já era um homem, né, de 30 anos quando ele se tornou governador do Egito. E é bem interessante porque José estrategicamente disse que eles eram espias e por garantia, né, para levarem Benjamim até ele, porque ele queria ver o seu irmão, que era irmão por parte de mãe e de pai, porque os únicos filhos da mulher ao qual Jacó, né, que depois o nome foi trocado para Israel, amou verdadeiramente, foi Raquel. E os filhos de Raquel foram José e Benjamim, né, que seria chamado de Benoni na época do seu nascimento, porque foi no momento do nascimento que Raquel veio a falecer. Mas Jacó, né, seu pai, não permitiu que colocasse o nome. Tá acrescentando muito mais resumo. Do Benoni. A pessoa ela não consegue. Ela gosta. Então, mas tá pra bom. gente começar. É tudo na palavra, é tudo na bênção, palavra. E vamos orar então, né, gente, para começarmos a leitura desde já. Você ora. Convidamos vocês. Convidamos vocês para fazer essa leitura junto conosco. Gênesis capítulo 44, que vamos dar início hoje, tá bom? Eu começo e você vai terminar? Você vai estar presente na oração? É verdade, deixa eu começar. Então Abraão vai começar porque ele vai trabalhar, gente, daqui a pouco. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito bom dia, Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa comunhão, por esse momento agradável, leve, suave, que é estar na sua presença. Estarmos aqui, Deus, falando sobre Ti, recapitulando os livros que nós lemos, guardando cada vez mais a Sua palavra em nossos corações, buscando aprender, mergulhar mais profundo em Ti, Deus, nas Suas águas, na sua água viva, Deus, nas suas palavras, na sua sabedoria, do que o Senhor tem a dizer para nós hoje. Nós, cada vez que lemos, aprendemos cada vez mais, cada vez que recapitulamos, aprendemos e guardamos cada vez mais suas palavras no nosso coração, e que venhamos, Deus, a continuar nesse processo, continuar nesse objetivo, Deus, não só para nos exibir, para dizer, lemos a Bíblia inteira, mas para sua honra e glória e para nosso dever como cristão, Deus, que é saber da sua palavra, Deus. Que o Senhor já nesse dia possa nos abençoar, nos guardar, Deus, nesse dia que se inicia. Já agradecemos pela nossa noite, pelo nosso despertar, porque ainda estamos vivos, Deus, ainda estamos de pé por sua graça e sua misericórdia. Já agradecemos, Deus, e entregamos a Ti, consagramos esse dia a Ti, Deus, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos desse dia, Deus. Não deixa, Deus, nenhum mal chegar a nós, nenhum migrador, devorador, nenhuma seta do inimigo, nenhum assaltante, nenhum bandido, furtador, Deus. Livra-nos de todo mal, Deus, por onde nós venhamos a passar, e de todas as pessoas que estão assistindo essa live, Deus. Senhor, abençoe a vida do Dr. Felipe, ao qual, Deus, foi um dos médicos que estava na nossa cirurgia, Pai. Senhor, que o Senhor possa continuar usando o seu filho, Deus, nas cirurgias que ele vem fazendo, Deus,
um exemplo de homem justo, honesto, um exemplo de caráter, de amizade, um exemplo de amor, Deus, ao qual ele se dedicou, Deus, estudou e trabalha, Deus, auxiliando e salvando a vida de outras pessoas, Deus. Que exemplo, que amor por outro a mais alguém poderia ter, Deus. Então, muito obrigado por tê-lo colocado em nossas vidas, Deus, por ter abençoado as nossas vidas, Deus, por ele ter sido instrumento nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado. E que o Senhor também esteja com todos e que estejam aqui nessa live, Deus. Todos que entram aqui, que possam cada vez mais estar buscando as suas palavras, que possam vir aqui, Deus, entender um pouco, Deus, da palavra, ouvir um pouco da palavra, independente se está indo para o trabalho, se está em casa, se está fazendo alguma tarefa doméstica, que possa deixar essa live aberta e possa ali ouvir um pouco da palavra, receber um pouco de bênção também, não vinda de nós dois, mas vinda de Deus, que nós possamos ser aqui apenas instrumento, Deus, propagando a palavra para todos os cantos dessa terra, Pai. Que o Senhor continue aqui conosco. Iremos dar início agora na leitura, Deus, e que o Senhor nos conduza por esse ensinamento de hoje. Amém. Amém? Já convidamos vocês, né? Já pedimos vocês para compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis. Essa é a 11ª live. Lembrando que todas as lives, da 1 até a 10ª live, né? A live 10, todas já estão liberadas lá no canal do YouTube. Esse que eu estava vendo quando você trouxe. Né? Vai ter que levar lá para botar, para não fazer barulho aqui. Então, assim, todas as demais lives já estão liberadas no canal Graziele Vendramini. E essa 11ª live também vai estar liberada ainda hoje. O Abraão vai pegar o açúcar ali para colocar no chá. Você tá deixando? Não. E nós vamos começar a fazer a leitura, tá bom? Vamos ler aqui o capítulo 44 de Gênesis, que fala sobre o copo de José, e vamos entender o porquê desse copo. E também Judá intercede por Benjamim. Capítulo 44, versículo 1 diz assim: E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimentos os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe dinheiro, faz isso pra lá não, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, Calma aí que a minha Bíblia tá faltando aqui. Aqui, ó. Despediram-se, perdão, é que tá faltando o D. Despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens. Alcançando-os, lhes dirás: porque pagaste mal por bem. Versículo 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Versículo 8. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu servo prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, né? Tem palavras que a gente não pode pronunciar, mas eu vou começar e aí eu paro, tá? Bom? E ainda nós seremos escravos do meu Senhor. Versículo 10. E ele disse: Ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco,
e cada um abriu o seu saco. Versículo 12. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Versículo 15. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então Judá disse: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Versículo 17. Mas ele diz: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Versículo 19. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este falecerá. Versículo 23. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Versículo 27. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. A um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, falecerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Versículo 34. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então aqui, gente, foi tudo plantado por José. José teve mais uma estratégia, né? A primeira estratégia foi dizer que eles eram espias naquela terra. E ali eles pediram para que trouxesse o seu irmão mais novo. Simeão ficou ali encarcerado o tempo que
até que, né, ficou ali por um tempo, até que eles voltassem. E quando é que eles voltaram para o Egito, né, da terra de Canaã? Eles foram a primeira vez, José liberou o mantimento, e com o mantimento, José devolveu o dinheiro. Quando eles chegaram na estalagem e viram que o dinheiro estava todo ali, eles se assustaram. Quando eles chegaram na terra de Canaã com o mantimento e mostrou para o seu pai, Jacó, que o dinheiro tinha voltado, Jacó temeu. Todos eles ficaram estremecidos, né, receosos que poderia acontecer alguma coisa com eles. E aí eles levaram uma boa quantidade de comida para Canaã, porque estava passando fome em toda a terra, como Abraão disse. Porém, gente, o que aconteceu? Logo assim que eles chegaram, eles explicaram para José: olha, pai, aquele homem disse que não vai mais liberar comida para a gente. Jacó, perdão. Olha, pai, aquele homem não vai mais liberar alimento para a gente se nós não levarmos Benjamim conosco. O nosso irmão Simeão está lá, encarcerado, e só vai ser liberto, e ele só vai liberar. Ele disse que ele só vai nos ver novamente, estaremos somente na face dele novamente, se levarmos Benjamim. E Jacó não permitiu. Jacó temeu que acontecesse com Benjamim o que aconteceu no pensamento dele, o que aconteceu, né, com José. E ali o mantimento, gente, acabou. Toda a reserva tinha acabado. E severa era a fome na terra de Canaã. E aí o que aconteceu? Jacó falou: olha, vai até lá, né, o governador do Egito, e compra mais comida. Só que aí Judá falou com seu pai: pai, não tem como, entendeu? O governador disse que não era para estarmos na face dele se não levássemos o nosso irmão mais novo. E aí Judá, ele se comprometeu, deu a palavra para o seu pai que iria trazer Benjamim de volta. Só que aí, gente, estrategicamente, quando José viu seu irmão, né, ele perguntou mais uma vez sobre o seu pai, né, que na verdade ele não tinha revelado que era o pai. Perguntou sobre o pai daqueles homens. E eles falaram: nosso pai está bem, né, já está avançado de idade, mas está bem. E ele também queria ver seu pai. Então, estrategicamente, ele implantou o copo justamente na bolsa, né, de Benjamim. E por quê? Porque ele tinha a ideia de prender Benjamim ali, ficar ali com ele até que seu pai Jacó viesse a seu encontro. Amém? Então agora nós vamos ler o capítulo 45. Onde José se revela a seus irmãos. Vamos lá, 45, versículo 1. Eu já mexi. Obrigada. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui todo o homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me ardes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por grande livramento. Versículo 8. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes:
Assim tem dito teu filho José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Versículo 12. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. 17. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto. Tomai-vos da terra do Egito carros, para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comidas para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas de vestes, mas Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, dizendo: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditaram. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falaram, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que faleça. Essa passagem é muito conhecida e assim, é super emocionante, né? O Abraão está lendo aqui, e quando a gente se projeta, é muito importante que a gente consiga se projetar ou imaginar naquele momento. É totalmente diferente, gente, quando a gente se projeta. E é muito emocionante, porque é uma passagem que a gente já leu várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus sempre fala conosco de uma maneira diferente. E imagina, né, aquele garoto que era um menino quando foi vendido como escravo, né, e pelos seus próprios irmãos, por inveja, né, porque José, ele era o calcanhar de Aquiles dos seus irmãos, né. José era um menino que era zombado pelos seus irmãos, ele era um menino que era tido como um sonhador, né, e ele, na sua inocência, revelava para os seus irmãos, né? Revelou os 2 sonhos que teve. O seu pai Jacó, na época, até chegou a repreender por isso, mas aquilo estava dentro do coração de seu pai Jacó. Até porque, gente, Jacó também sonhou, e Deus falou com Jacó em sonho.
quando Jacó estava saído, fugido da terra de Canaã e foi para a terra de Padã Arã, onde estava o tio, né, o irmão da sua mãe, que era seu tio Labão. Então ali, quando ele estava em Betel, ele viu a escada, Deus falou com ele, Deus fez uma promessa para Jacó. E do mesmo jeito que Deus falava com Jacó em sonho, falou com Jacó em sonho, falou com seu filho José também. E assim, os seus irmãos não queriam ele perto, queriam ele longe. E nós vimos ali toda a trajetória. A princípio, é isso que eu já tinha lido várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus sempre revela algo. E eu compartilhei aqui, né? Nós compartilhamos com vocês da outra vez, que a ideia de Rúben teve a ideia de colocar Jacó numa cova. José numa cova. Mas não era, gente, para falecimento, não era para exterminar a vida de José, não. O objetivo de Rúben era tornar José para a sua casa, para estar com seu pai sã e salvo, porque a ideia dos seus irmãos era acabar com a vida dele. Rúben impediu isso. Porém, por um momento, Rúben é o primogênito, o filho mais velho de Jacó, né, com a sua primeira mulher, Leia. E ali, por um momento, Rúben saiu, se ausentou. Seus irmãos estavam vindo uma caravana de ismaelitas, que Ismael era filho de Abraão, entendeu? Era tudo família. E ali ele vendeu, né? Foi vendido como escravo. E imagine todo o processo que aquele menino passou. Mas eu acho tão lindo que aqui no 45 ele fala, né, no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Esse processo deu amadurecimento a José. Todo o processo que passamos nos concede amadurecimento. Deus não iria colocar José como menino sendo governador do Egito, porque ele não seria um bom administrador, porque ele poderia se perder pelo cargo, ele poderia ser soberbo, ele poderia humilhar as pessoas, ele poderia fazer tantas coisas, né? E não era esse o propósito de Deus. A ida de José para o Egito, ter sido vendido como escravo, ele aqui com 30 anos reconhece isso como um homem honrado por Faraó, gente. Faraó tinha falado, né, nos capítulos anteriores que abaixo dele era José, o menino que chegou ali como escravo, o menino que chegou ali acusado de ter tentado pegar a mulher do seu patrão. Olha como que Deus honra, olha onde Deus tirou José, olha onde Deus colocou, e com propósito. Deus te permite passar por processos para propósitos. Entenda isso. Você está passando por um processo, tem um propósito. Olha o propósito de José, era salvar toda a sua casa da fome. Se José não tivesse passado por esse processo, como é que o povo de Deus iria prosseguir? Todos poderiam ter falecido pelo caminho de fome. Não tinha cega, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha. Deus deu um grande livramento, e é isso que está sendo falado. José, saiu da boca de José, Deus deu um grande livramento. E aqui teve um momento que eles se viram, que os seus irmãos ficaram perplexos, e foi algo que o Abraão tinha falado da outra vez. Eles não reconheceram, gente, porque José tinha outros costumes, José tinha outras vestes, José, ele tinha uma outra aparência. É só você procurar no Google, né? Botar como uma que foto, eram os egípcios, né? como que eram os egípcios e como eram os hebreus. É você colocar uma patricinha no lado de um roqueiro punk. É uma discrepância total, muito grande. Total,
tal. Então, assim, eles não iriam mais, né? Os egípcios raspavam a cabeça, tinha as pinturas, maquiagem, né? Maquiagem. tudo. Eles não reconheceram, mas tudo tinha um propósito. E aqui agradou, né? Tudo isso que aconteceu agradou o faraó ao ponto que ele colocou à disposição de José todos os seus cavalos, todas as suas carroças, deu o melhor do Egito. E detalhe, até o faraó se agradou, né? O faraó se agradou. Da ideia de José trazer sua família. Sim, e teve ali, preparou, né, o local, habitaram ali na terra de Gósen, e eles estariam todo o povo. E a gente ofereceu essa terra. Por isso, gente, que a princípio o povo de Deus saiu de Canaã e foi todo para o Egito. Nós vamos ver isso mais pra frente aqui nas lives, tá? Que todo o povo de Deus saiu da terra de Canaã e foi para a terra do Egito, não foi como escravos. Eles não estavam ali na terra de Canaã, a princípio, como escravos, tá? Na época desse faraó aqui, não. Sim. E aí a gente vai entender mais pra frente, tá bom? Então vamos agora ler o capítulo 46. Jacó desce ao Egito. Deixa eu ler rapidinho. Também ao encontro de Jacó com José. Abraão vai ler e eu leio o 47. Para eu trabalhar. Eu acho que consigo ler esse rápido. Jacó desce ao Egito, 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas de seus filhos, e toda a descendência levou consigo o Egito. 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pezer e Zerá. E Onã, porém, faleceram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. 13. E os filhos de Isacar, Tola, Pula, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gad, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arod e Areli. E os filhos de Azer, Ima, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim. Ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim
Rupim e Arde. 22. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó. Ao todo, 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazel, Gune, Jezer e Silem. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram do seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para encaminhar a Gósen. Então chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se-lhe, lançou o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: faleça eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhes direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é vossa ocupação? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habites na terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então aqui, finalmente, né, ao encontro de José com Jacó. E nós vimos, né, antes do encontro, como eu tinha acabado de falar, eu nem sabia que era nesse capítulo agora. A Bron tá indo trabalhar, daqui a pouquinho vou encerrar também a live. Antes deles se encontrarem, né, nós vimos aqui todos foram retirados da terra de Canaã. Os filhos de Jacó que estavam ali, seus filhos, né, seus netos, suas mulheres, as concubinas, né, que no caso eram as servas das suas mulheres, enfim, os seus servos e servas, todos desceram para ficar no Egito, por intermédio de José, né? Porque José tinha visto isso, José tinha preparado tudo, e aqui José deu uma orientação após ter encontrado com Jacó, né? Que era para falar ali com Faraó que eles trabalhavam com gado, né? A sua vida inteira, porque isso era algo que não era bem visto aos olhos do povo egípcio, né? Mas eles ficaram ali na terra de Gósen, todo o povo de Deus. Aqui está dizendo, ó, a quantidade, que eram 70 no total, né? E Deus tinha confirmado a caminho, Deus tinha confirmado a Jacó que era para ir ao Egito, que não era para ele temer, porque Deus já estava preparando todo aquele lugar, tá? Então, ao todo, que nós lemos aqui, foram 70 pessoas que estavam junto com Jacó, saíram de Canaã e foram para a terra do Egito. E eles, lembrando que eles não foram para o Egito aqui nessa situação, nessa ocasião, como escravos. Pelo contrário, eles foram honrados, eles foram muito bem recepcionados, eles foram
eles foram abençoados por Faraó, por todo o afeto e todo o amor e toda a admiração que Faraó tinha por José, né? Então ali por intermédio de José e tudo aquilo que Deus tinha pela vida de José, pela vida também de Jacó, Deus preparou todo aquele ambiente para que todos aqueles que quisessem sair da casa, né, de Jacó e de Canaã junto com ele e viesse a ter o Egito, tá? Então agora nós vamos ler o capítulo 47 para encerrarmos, tá? Convido vocês a ler o último capítulo de hoje junto comigo, que é Gênesis capítulo 47. Nós vamos ver a recepção de Faraó e vamos ver também José como governador do Egito, amém? Gênesis 47, a partir do versículo 1, diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que têm, são vindos da terra de Canaã, eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Versículo 4. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias... Desce. Minha gatinha, gente, senão ela ia derrubar o celular. Vamos lá, vou ler o 9 de novo, tá? 47, 9. E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Versículo 11. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, da melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque faleceremos, em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado
e eu vou darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José. Assim, deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Versículo 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possuiu os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque faleceremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não faleçamos, para que a terra não se desole. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. E assim a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para nós, para que semeeis a terra. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. E José viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo do falecimento, de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Versículo 31. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então aqui, gente, foi o processo
após a chegada deles lá no Egito, né, nós vimos que 5 dos seus irmãos se apresentaram para Faraó, né? José levou esses 5 dos seus irmãos para estar à vista, para estar Cinco de seus irmãos, eles foram levados, conduzidos por José para serem apresentados a Faraó. E Faraó perguntou qual era a ocupação. E eles falaram, né, que eles eram pastores de ovelhas. E ali ficaram com a melhor das terras do Egito. Tamanho era a graça, né, de Faraó por José, ao ponto que deu a melhor terra para a sua família viver, né? E aqui nós vimos que a fome foi aumentando tanto, até porque, gente, era o segundo ano de 7 anos, né, de fome. Aconteceu que José era tão bom administrador, era um maravilhoso administrador, que ele foi comprando as terras do Egito. E Faraó se tornou dono de toda a terra do Egito. Amém? Então nós vamos parar por aqui. Amanhã daremos continuidade na leitura do capítulo 48, né? Jacó adoece. Nós vamos ver também que Jacó abençoa José e seus filhos. E nós vimos aqui no 47, né? O momento que Jacó dá ordem a José para colocar a mão debaixo da sua coxa. Então, assim, tudo estava indo muito bem, né? Jacó lhe pediu a José para que cumprisse uma promessa que ele não queria ser enterrado no Egito, ficar esquecido no Egito. Ele queria voltar para a terra de seus pais, né? Ele queria, que era Isaac e Rebeca, ele queria ser enterrado junto com os seus pais, né? E agora nós vamos fazer a oração final. Quero agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos de volta. É 1 horinha de live. Às vezes passa um pouquinho, mas é 1 hora de live. Eu quero que, assim, peça ao Senhor para que abençoe poderosamente a sua vida, que Deus fale tremendamente ao coração de cada um de vocês e que vocês tenham uma quarta-feira abençoada pelo Senhor. Lembrando que essa live, ela vai ficar liberada, tá? Daqui a 1 horinha, 2 horas no máximo. Ela já estará liberada no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini, como as demais lives, desde a live 1 até a live 10 já estão liberadas lá. E compartilhe, gente, com o máximo de pessoas possíveis, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais almas sejam alcançadas. O objetivo da live é isso: é lermos, nos aprofundarmos na palavra, sairmos de um relacionamento raso, irmos para um relacionamento mais profundo para com o Senhor, né? E assim, buscando a Deus, adorando a Ele na palavra, né? Nos alicerçando, nos fortificando em Cristo Jesus através da palavra, né? Não tem outro meio de nos fortificarmos em Cristo, de termos uma intimidade com Ele, se não for por intermédio da palavra de Deus. Amém? E já passe, né, compartilhe com o máximo de pessoas e já chame seus amigos para estar amanhã conosco às 7 horas da manhã nessa live. Lembrando, gente, que no meu Instagram, para quem quiser ver também, tem um destaquezinho. No primeiro destaque estão todos os links das lives, da live 1 até a live 10, e a live de hoje daqui a pouco também estará disponível lá, tá bom? E também temos um grupo no direct do meu Instagram, que é o grupo da leitura diária da Bíblia, aonde eu coloco os links antecipados, tá? É liberado primeiro lá nesse grupo do Instagram, tá bom? Então, vamos orar? Convido vocês agora a falar com Deus mais uma vez, agradecendo a Ele por essa manhã mais que abençoada que Ele tem nos dado. Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia. Muito obrigada, meu Pai, por essa manhã mais que abençoada. Obrigado, meu Deus, por essa 1 hora que passamos aqui, lendo a Tua palavra, né? Buscando a Ti,
o Senhor se revelando a nós a cada momento, que essa palavra não se perca, que essa palavra esteja gravada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Vai tirando, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti de nossas vidas. Vai repreendendo, meu Deus, todo e qualquer tipo de levante de Satanás, tudo aquilo que tem tentado se levantar para nossas vidas, que caia por terra agora, no nome santo do Senhor Jesus. Meu Pai, conduz o nosso dia, que tenhamos um dia extraordinário em Tua presença, que o Senhor nos surpreenda no dia de hoje, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém e amém. Amém? Bom, um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau.